Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil. Na semana passada, conversamos com o senador Pedro Chaves e prometemos que continuaríamos a conversar, não mais sobre o Código Comercial, mas sobre a situação política no Brasil, sobre o que representa, no momento, essa turbulência, com o ex-presidente da República condenado a 12 anos, com diversos políticos envolvidos em investigações, condenações, denúncias, com alguns já cumprindo pena, encarcerados, outros em prisões domiciliar, e um quadro sucessório ainda indefinido. Como senador é um educador, ele foi o autor do projeto e relator do projeto do ensino médio, que representou um grande avanço em nível de educação, é o vice-presidente da Comissão de Educação no Senado, é o relator do projeto do Código Comercial. Nós vamos falar um pouco sobre sua carreira como educador e como político e, logo em seguida, vamos cuidar nesse programa de uma análise da situação política brasileira. Meu caríssimo senador e amigo Pedro Chaves, logo de início, o senhor é que foi o relator do projeto de ensino médio, mas em decorrência da sua vida de educador. Falar um pouco sobre a sua vida de educador para o nosso telespectador. Realmente quero agradecer a Luiz Ganda pela oportunidade de estar aqui no programa Anatomia do Poder, que é extremamente importante e ele, inclusive, tem uma audiência muito grande no país inteiro. Então, falar realmente nesse programa é um orgulho e uma referência muito importante para mim. Muito obrigado. Nós realmente iniciamos a nossa atividade como professor desde o ano de 1965. Inicialmente fui professor do ensino básico, né, na época tinha o nome de ensino primário, ensino ginasial. Primário, ginásio, colegial. Clássico científico. Isso mesmo, nessa época. Fui professor de diversas escolas, depois eu fui fazer o mestrado na USP. Terminado o mestrado, fui indicado para trabalhar no IPEA, né? Ministério do Planejamento. Fiquei no IPEA lá 2 anos e a minha irmã, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, resolveu abrir uma escola de ensino básico em Campo Grande, já que nossa família tem uma tradição de ser professor de matemática, todos somos professores. E eu pedi uma licença no IPEA para ficar afastado 2 anos para cuidar de interesses particulares e até hoje não retornei, viu? Senti o campo fértil em Campo Grande, estava realmente um déficit. E a sua área também é matemática? É matemática, gosto muito. E economia, né? Então nós temos realmente uma atração muito grande por isso. E Campo Grande é uma cidade bastante pequena, mas já sentia a vitalidade da cidade. Estava próximo da divisão do Estado, criação de Mato Grosso do Sul. Então nós abrimos uma escola de ensino básico e depois partimos para o curso superior e finalmente para uma grande universidade, com 30 mil alunos. Que beleza. Foi maravilhoso. Isso me alegra muito, senador, porque eu tenho 6 filhos. E o meu 4º filho é professor de matemática pura na Universidade Federal de Minas Gerais. Que beleza. E o doutoramento dele ele fez na PUC do Rio de Janeiro, mas, na verdade, foi no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, lá no... E o teorema dele correu o mundo porque é uma linguagem universal, então é fácil. A matemática é mesmo. Foi professor visitante no MIT, lá nos Estados Unidos, e tem artigos publicados no exterior, inclusive com o chefe de matemática pura do MIT, assinaram os 2 juntos. Então, eu estou vendo que temos alguma coisa em comum na matéria de educação. Agora, senador, como é que o senhor vê esse momento em que, a meu ver, com a decisão do Tribunal Regional Federal, eu conheço os 3 desembargadores pela sua obra, inclusive com um deles eu tenho um livro escrito que é com o juiz, o desembargador Paulsen, que foi assessor da ministra Ellen Grace, eu não vejo como, pela lei de ficha limpa, duvido que o Supremo mude a sua jurisprudência, já que considerou constitucional, e a lei vem de 2010, ainda na época do mandato do Lula,
que ele possa concorrer. Acho que ele está afastado. Agora, já não é tão tranquilo que ele venha a ser preso, porque a decisão de prisão, a partir da decisão de segunda instância, foi uma decisão por 6 votos a 5. E, de certa forma, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, quando declara que ninguém pode ser considerado culpado, senão depois do trânsito em julgado, faz com que uma decisão poderia ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, já que haverá uma pressão nesse sentido. Se o Supremo fizer a revisão, o que me parece seria a interpretação correta, para o Supremo ficaria muito mal, porque, de rigor, quantos políticos foram condenados com base na jurisprudência anterior e foram encarcerados? O que vale dizer, daria a impressão de uma preferência aristocrática, elitista, a favor de um ex-presidente. Mas, por outro lado, é evidente que houve uma pressão muito grande de juristas em relação ao Supremo para que se examinasse o texto constitucional. Como é que o senhor vê isso? Eu acho o seguinte, depois da condenação do Lula pelo TJ da 4ª Região, e foi realmente uma condenação unânime, inclusive ampliaram a pena, os argumentos foram os mesmos, ficou muito difícil ele recorrer. Mesmo ele querendo recorrer, a STF, que é um direito legítimo dele, pode ocorrer que haja alguma reversão, mas não da pena, da condenação, ele é ficha suja hoje. Então, pela legislação, ele não pode concorrer à presidência da República. Isso. Eu estou plenamente de acordo, concordo com o senhor. Agora, sobre a prisão, como é que o senhor vê? Eu acho que a lei tem que ser iguais para todos. Eu acho que, pelo menos o sentimento que nós temos no Senado, conversando, discutindo, há um sentimento de que ele, em princípio, deve ter o mesmo tratamento que os demais. Seria, embora juridicamente possível, do ponto de vista de todos são iguais perante a lei, não pegarmos a teoria do Orwell, não é? Que todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Né? Exatamente. Eu presumo que o STF ele vai ter bastante dificuldade para analisar isso. Uma revisão. Um outro dado, senador, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, como é que o senhor vê o quadro sucessório? Sem o Lula, nós estamos com todos os candidatos praticamente na estaca zero. Né? O quadro é extremamente confuso e complexo. A gente vê, realmente, o Lula era um problema delicado, porque nas pesquisas eles realmente tinham uns índices imbatíveis, principalmente na região do Nordeste. E hoje eu vejo o quadro confuso mesmo. Não há praticamente alguém que tenha realmente mostrado a sua vontade. A não ser o Alckmin, ele está procurando um vice-presidente que possa compensar as quedas de popularidade dele no Nordeste. O Nordeste tem uma certa resistência. Embora o Alckmin seja um homem probo, de alto nível, bom gestor, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Apresentou também Jair Bolsonaro, que eu acho que é realmente uma candidatura extremamente confusa, porque ele apresentou muito pouco no Congresso, sabe? Em todo esse tempo que ele está lá, apresentou 2 projetos pífios, então que não agregou absolutamente nada. E aparece o Ciro também, que está como candidato. Alguns tubos de ensaio, mas objetivamente eu vejo o quadro muito complicado. Eu vou dar a minha opinião, depois o senhor ver se está... Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, que o Lula, mesmo tendo 1/3, era o que ele tinha, não iria ter um voo muito mais alto. Ele chegou ao limite, né? Do limite. Ele voltou, digamos, ao que ele tinha no passado. A saída dele enfraqueceu o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tinha a contraposição também radical, Lula, pobres contra ricos, e passou aquele discurso populista anterior, e o Bolsonaro era exatamente o contrário. Então, a saída do Lula enfraqueceu o Bolsonaro. Todos os candidatos entram. Nós temos o Álvaro Dias, que está se lançando também, temos, entende, os candidatos menores, o Amoedo pelo Partido Novo, nós temos a Marina Silva, Manuela lá pelo PCdoB, mas acho que são candidaturas que vão para fazer apenas uma saída com bastantes candidatos. Agora, a impressão que eu tenho é que se o Alckmin conseguir
se tornar um candidato nacional, que ele é um candidato regional, se nós analisarmos esse quadro, indiscutivelmente é o mais preparado. É verdade, não tenho dúvida. Porque ele fez uma boa governança nos 16 anos Bom de gestor. São Paulo. É. É um homem de confiança do Mário Covas. Eu era muito amigo do tio dele, do ministro Alckmin, que foi vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E tenho acompanhado a carreira do governador Geraldo Alckmin e considero um homem discreto, um homem que trabalha, um homem que não é aos arroubos, nem aos radicalismos. Entende? O que ele precisa é ganhar essa dimensão nacional. Mas como a essa altura nós vamos deixar um pouco a radicalização, porque os candidatos que pretendem ser radicais não têm uma expressão nacional, eu vejo uma possibilidade dele crescer. Eu também considero. Eu considero o Álvaro, também fui advogado dele no passado, fez um bom governo no Paraná, naqueles 4 anos de governo, não é? Mas eu tenho a impressão que ele tem, digamos, menos dimensão nacional do que o Geraldo. Então, eu tenho a impressão que está todo mundo, mas o Geraldo poderá crescer nesse quadro em que o Lula estando fora, todos praticamente estão começando. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar fazendo uma análise política.